O que você pôs na capa, Ana Ering? Renan bateu 9. Puta que pariu. Puta que pariu. Tamo chegando. Não, se o Renan bateu 9 nessa pesquisa, é porque ele já deve estar com uns 15. Não, e outra, quando começar de verdade a campanha, aí você vai ver, moleque. Vamos chegar lá? Olha lá, põe na tela, moleque. Real Time Big Data mostra Renan Santos em alta na corrida presidencial. Candidato do Partido Missão registra 9% das intenções de voto em levantamento nacional com alta de 3 pontos percentuais. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente falou que a Copa ia dar uma arrefecida? Tanto que as menções e as procuras por todos os nomes de presidenciáveis no Google simplesmente desceram. Porque tá na Copa, cara. A galera quer falar de Copa. Acabou a Copa, você acha que acontece o quê? A galera vai falar do próximo tema, que é a eleição. E agora começa. Tá, desce aí um pouquinho. Um levantamento nacional dos índices de voto, tal, o candidato do Partido Missão aparece com, e agora ele já é candidato, tá? 9% das preferências, representando um avanço de 3 pontos em relação à pesquisa anterior. Vamos lá, gente. Você acha que o Renan cresceu? Ele tinha 6, é isso? De 6 para 9 dá quanto? Um aumento? 33%? Não. Dá quase 50%, é isso? Porque de 9 para 3 você tira 33%. Uhum. É mais ou menos isso. De 6 para 9 você subiu 50%. É isso ou tô viajando? Tá certo. Você acha que o Renan, de repente, ele subiu 50%? Você acha? É claro que não, eu quero que ele já tinha, cara. É claro que isso é imprecisão de pesquisa. É óbvio, cara, que ele já tinha esse número. Ou você acha que magicamente, de repente, ele saiu de 6 para 7? De 6 para 9? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Cadê aqui? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera o cenário com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro do PL com 33%. Ronald Caiado aparece em quarto lugar com 7%, enquanto o Romeu Zema soma 2%. E o Romeu Zema que tava zoando, né, o Renan esses dias. O Renan não tá aparecendo nas pesquisas, eu tô maior que ele. Romeu Zema nem existe. Joaquim Barbosa, Augusto Cury do Avante registra 1% cada. Né? A sondagem realizada com 2.000 entrevistados entre os dias 18 e 20 de julho destaca o crescimento de Renan Santos em um momento de definição das candidaturas para o pleito de 2026. Desce um pouquinho. Acabou-se. Eu duvido que o Renan tenha os 9, tá? Eu acho que o Ana acertou aqui. O Renan deve estar com... Posso falar? Chutou ali. Vamos ter que pedir desculpas. Vocês devem lembrar do nosso vídeo e toda a repercussão com a investigação. Ô, Heloísa. Foi direto. Isso, velho. Eu abri e foi direto, desculpa. Enfim. Os caras estão me zoando aqui, o 6-7. 6 para 7. O lance é o seguinte. Eu acho que o Renan tá ali com uns 14. Eu acho. 14, você disse? Por aí, 14, 15. Eu gosto desse número. 14, 15. Eu acho, cara, de verdade, uma tristeza essa imprecisão. Porque se essa pesquisa já mostrasse o Renan com o que eu acho que ele já tem, que é mais de 10%, eu tenho certeza absoluta, que as pessoas iam falar, puta que pariu, mano. Puta que pariu, existe uma opção mesmo pra derrotar o Lula. E não é o Flávio, porque o Flávio vai perder do Lula. Porra, vamos nesse cara. Então, qual que é o teu papel? Você que é um cara engajado, você é um cara que entende política, você que sabe ler isso. Você precisa espalhar muito, cara. Muito o crescimento. Porque o crescimento faz com que as pessoas olhem e falem, peraí, o que tá acontecendo que esse cara tá crescendo? E o Renan não tá crescendo agora. O Renan tá crescendo desde o momento em que ele se colocou como pré-candidato. Né? Porque, vamos lá, uma coisa que a gente tá falando há muito tempo é, você não pode ter uma visão imediatista das coisas. Você não pode ter uma visão de que as coisas crescem de forma linear. Então você vê quem tá grande e você vai lá direto. Eu vou dar um exemplo. Eu reagi ontem ao vídeo do André Marinho no Sestaro, né? Uns cortes, eu não tinha visto ainda. A galera tinha falado que foi humilhante, foi muito pior do que eu imaginava. E aí tem uma hora que o Sestaro fala pro André Marinho assim, vai, mas tudo bem, vai, Renan Nicolas, quem que você vai? Aí ele tenta, né, dar uma... Puta, mano, ele dá uma volta
Não, porque o patriotismo, não sei o que lá, e você estar até zoando. Ele falou, mano, pô, você fala e não responde a pergunta. Renan ou Nicolas? Aí ele, Nicolas. Entendeu? Por quê? Porque essa visão imediatista de ler as coisas pela média, entender quem está maior e falar, entendi, então é uma decisão assim, vamos no que está maior. Não, cara. Você tem que entender as tendências. A tendência é, o bolsonarismo está acabando enquanto horizonte de poder. O bolsonarismo está acabando mais rápido do que a gente imaginou, inclusive, em termos de... Eu não vou nem falar de alternativa, porque eles nem se colocam como alternativa, mas como pertencimento. Entendeu? O cara antes que votava no Bolsonaro, o cara em 2017, ele não votava no Bolsonaro por ser uma alternativa ao PT. Ele votava porque ele pertencia ao bolsonarismo. E não, eu amo esse... O cara hoje, ele vota no Flávio muito mais porque é uma alternativa ao PT, mas isso já está acabando. Você fala, mas meio que não vai, hein? Você mostrar uma verdadeira alternativa com pessoas pertencentes a esse projeto faz com que o cara enxergue primeiro a alternativa e depois ele pertença. Puta, esse PT é muito ruim, quem que pode ganhar? Puta, esse tal de Renan, quem é esse tal de Renan? Deixa eu ver. A hora que o cara vai ver, irmão, acabou. O cara vê, ele se encanta. Não tem como você ver os vídeos do Renan, as lives do Renan, as entrevistas do Renan, as coisas que o Renan produz, textos, ideias, projetos, entrega real. Não tem como você ver isso, não tem como você ver isso e não se encantar, é impossível. É impossível. Uma coisa, eu vou falar outra coisa pra vocês. Uma vez, cara, a gente tava tendo uma discussão dessas, né? Eu lembro que foi no auge desses conteúdos tipo... Como é o nome daquele? Tipo, vlog do Lisboa, sabe? Que falava qualquer merda e tinha, tipo assim, 600, 700 mil visualizações em 24 horas. A gente falava, eu falei, cara, acabou tudo. Eu lembro que o Renan falou o seguinte, cara, a gente só tem um jeito de superar esses caras. Porque eles foram por full retarded. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer o espetáculo, elevar ele à 10ª potência e ficar naquela coisa vazia do só espetáculo e falar o que precisava ser falado para encantar o retardado. Está tendo um ufanismo desse, mas nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que colocar uma régua, não uma régua de atenção, mas uma régua de qualidade. Nós vamos ter que fazer coisas complexas com uma qualidade que os outros não vão conseguir fazer, porque exige uma dedicação que o preguiçoso não está a fim de fazer, né? Então, o que ele propôs na época, né? Pô, vamos criar um aplicativo. Do aplicativo derivou isso aqui. Revista impressa, que é um trampo fazer isso aqui, tá? É um trampo. Você tem que definir o tema, você tem que fazer as pesquisas, você tem que escolher os colunistas que vão ter espaço na próxima edição. Você vai ter que ler todos os textos, corrigir todos os textos, ver se tudo tá dentro, lidar com vaidades. Depois você tem que decidir a ordem da revista, fazer a diagramação, fazer a execução, a impressão da revista, fazer a distribuição. É um trampo do caralho. Só que isso aqui é uma qualidade, cara, que o oponente não atinge. Então, quando a gente foi, por exemplo, o Leve Poços, foi um trampo do caralho, velho. Isso é uma coisa também que as pessoas não costumam ver, né? Eu lembro que o Nando Moura tava fazendo aquela crítica. Não, porque o irmão do Renan foi ganhar lá. Ele ganhou, eu nem lembro, agora uma merreca. Tipo assim, cobrou, sei lá, acho que 80 mil reais pra fazer, sei lá, 1 bilhão de clipes de campanha. Que, sei lá, 99% do orçamento foi pra alugar equipamento e pagar coisa. Eu tenho quase certeza que ele não tirou um centavo disso. Tá, o Alexandre foi o cara que foi lá coordenar o Leve Poços, cara. E o poço tá lá, mano. E os caras tão regando e tão fazendo horta na parada, velho. Isso aí não foi um vídeo que foi feito. Isso aí não foi trabalho de 1 dia, 2 dias. Pô, vamos fazer um vídeo bem elaborado, ficar 3 dias fazendo vídeo? Não foi isso, cara. Foi um trabalho de meses, eu diria até anos. Porque você tem que fazer toda a pesquisa, depois você tem que fazer toda a arrecadação, depois você tem que fazer todas as compras, depois você tem que fazer todo o projeto, depois você tem que fazer toda a execução, tem todos os desafios logísticos. Aí depois que você faz tudo isso, aí você faz o vídeo. Ó, deu certo. Isso é um salto qualitativo, tá? Que você às vezes não acompanha o cara no quantitativo. Eu não consigo ter o número de visualizações que tem, sei lá, qualquer bolsonarista fazendo qualquer bolsonarismo aí. Entendeu? Eu não consigo ter. Só que os caras não podem sentar numa mesa e falar, nós entregamos isso aqui de palpável. Não tem, eles não têm isso pra entregar.
Nem as coisas que eles poderiam usar a força midiática para conquistar, como, por exemplo, a tal da articulação para libertar os presos lá do Rio de Janeiro. Nem isso eles conseguiram. Então é um salto qualitativo. Dito isso, se o Renan ele é conhecido por alguém, não tem como o cara não se encantar. Porque além de todas as questões, vamos chamar de show, que o Renan faz, você tem as entregas reais. Você tem uma qualidade que não se vê em outro lugar. Vamos ser sinceros? Você vê essa qualidade somente nos projetos de esquerda dos anos 80. A verdade é essa. Que também depois degringolou. Porque até os anos 80, dos anos 60, vamos por até os anos 80, a esquerda produziu muita coisa boa, em termos de cultura, arte, etc. Depois também deu uma degringolada total. Mas ainda tem um aqui, outro ali. A direita não tem. A direita não tem. Nós somos o primeiro grupo que está juntando pessoas com capacidade para fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho a menor capacidade de produzir, por exemplo, um texto ou um tratado, que eu brinco, né? Na qualidade que o Orlando produz, por exemplo. Eu não tenho, não é meu papel, não consigo. Então o que eu faço? Eu poderia ter a opção preguiçosa. Que eu falar, isso não importa. O que importa é só o que eu faço, que é a parte mais midiática, que é a parte do debate, etc. Só isso que importa. Não. Nós resolvemos fazer o complicado. Então vem pro time. Então vamos fazer um bagulho aqui. Vamos ajeitar o que cada um pode colaborar aqui. Isso é uma coisa que isso é outra coisa também. Para você juntar um time onde não tem competição interna, onde tem passa a bola um pro outro, você precisa de uma maturidade tão grande, cara. Você precisa de um desapego tão grande ao próprio interesse que já filtra ali uma série de mal-intencionados, né? Vai lá. Põe lá. Lula avalia faltar a todos os debates presidenciais do primeiro turno. O tema divide a cúpula do PT, com parte dos aliados temendo que, por ser o único candidato de esquerda, ele fique muito exposto a ataques dos adversários. Aí eu vou te falar uma coisa, tá? Que eu acho. Em primeiro lugar, o Lula não manda tão mal em debate quanto outros presidenciáveis, tá? A Dilma era, assim, um terror. Outra coisa, o público brasileiro tende a não gostar de quem falta em debate. Até porque o público brasileiro gosta daquelas associações meio primárias, tipo assim, estou vendo, logo gosto. É mais ou menos isso. Existe um terceiro ponto que é a minha opinião. Eu prefiro milhões de vezes estar num debate onde tem um monte de gente contra mim do que eu estar numa massa contra uma pessoa só. Uma vez eu fui chamado para ir num programa da Jovem Pan, era um programa de domingo, quem apresentava era um cara chamado Pilhado, que era o... Como é que era mesmo? Era tipo... Era algum trocadilho com Roda Viva, tipo... Roda de debate, era um negócio Roda assim. solta. Era tipo algo assim. E aí eu lembro que eram, tipo assim, 4 pessoas de direita e uma pessoa de esquerda. E o debatedor de esquerda, coitado, também era fraco. Enquanto rolava aquilo, e assim, a argumentação da galera de direita era tão tosca, principalmente do Pilhado, que é um cara muito gente boa, tá? O Pilhado é um cara legal, mas ele é toscão, assim, as argumentações dele são muito primárias. Com aquele jeitão, tipo assim, olha lá o esquerdista lá, ei, vai lá, fala aí como a esquerda é boa. O cara, não, eu só discordo que nesse ponto, lá, tinha que ser o esquerdista, né? Tipo assim, eu me senti um idiota ali, né? Eu me senti muito mal, eu falei, nossa, cara, eu não quero fazer mais parte disso, né? Eu prefiro, os caras, o Thiago Asmar, que é o Pilhado, que é um cara muito legal mesmo, tá? De verdade, um cara muito sangue bom, no bastidor ali, puta cara sangue bom, gente fina. Só que a argumentação dele é bem fraca, ele é bem bolsonarista e assim, aquelas argumentações todas baseadas em jargões, né? E aí eu falei, nossa, cara, coisa horrorosa. Eu prefiro ser o cara, eu prefiro ser o dissonante, eu prefiro entrar num lugar e ter, sei lá, 20 pessoas querendo me destruir. Se eu fosse o Lula, eu iria mandar muito bem nesse debate. Eu prefiro milhões de vezes ir num debate onde tem, sei lá, teriam 4 presidentes esquerdistas candidatos e eu o único de direita, do que o contrário. Né? Do que o contrário. Se o Lula não for, o Flávio vai? É uma boa pergunta. O Flávio disse no Flow, o Flávio disse, não, é mentira que eu falei que eu não ia no debate. Isso aí foi o Renan que inventou, ele que plantou na imprensa. Tá bom, né? Ele falou que vai, né? Vamos ver. Mas tem que ir, não pode passar mal. Se você chegou até aqui, aqui não é só corte, é resistência.
contra a narrativa de sempre. Se inscreve. Cada inscrito é um voto de confiança. E deixa nos comentários. Você concorda com esse ponto? Eu leio todos.